galera, eu sou o professor Gabriel e hoje a gente vai falar sobre vetores, também vou falar sobre somas de vetores. Lembrando que vetor, na verdade, é um número orientado. Quando a gente fala aqui um número com orientação, na verdade a gente está falando de um vetor, um desenho. Então, por exemplo, para a gente relembrar, ó, esse cara aqui é o vetor A, esse vetor A aqui, ó, é esse desenho. Todo ele é um vetor. Massa, professor, gostei. Esse cara aqui também é um vetor, gente. É um outro vetor, uma outra direção. Vamos lembrar que vetor tem que ter três coisas. Quais são as coisas? Vetor tem que ter valor, vetor tem que ter direção e vetor também tem que ter sentido. Todo vetor que é um desenho tem que ter direção, sentido e tem que ter um valor. Então eu coloquei agora aqui, ó, três vetores: o vetor A, o vetor B e o vetor C. Todos eles têm direção, têm sentido e também tem o que? Valor. Agora eu vou fazer o seguinte, eu quero somar esses três vetores. Professor, como eu faço para somar os três vetores? E aí fica a dica, ó, lembrar que soma vetorial é diferente de soma algébrica. A gente não pode confundir soma algébrica e soma vetorial. O que é somar algebricamente? Ou somar algebricamente é somar os números só. Então vamos imaginar a situação. Se a gente tem um vetor A, que é esse desenho aqui, que é o A, 10. O vetor B, que é esse desenho, 6. Ou seja, o valor, o tamanho dele é 6. E a gente tem esse vetor C aqui também, ó, que é um vetor também, porque é um desenho, é um número orientado, e o tamanho dele é quanto? 2. Beleza, professor. Se eu fizesse a soma algébrica, eu faria 10 mais 6, 16, mais 2, 18. Mas eu não posso fazer isso, galera. Não dá pra fazer isso. Na verdade, a gente tem que fazer o quê? Lembrar que a gente só pode somar vetores algebricamente, ou seja, a soma vetorial só vai coincidir com a soma algébrica somente se esses vetores possuírem a mesma direção e o mesmo sentido. Aí eu poderia somar. Mas olha lá, os vetores A, B e C possuem sentidos iguais? Não. Estão na mesma direção? Não. Então a gente vai ter que aprender agora a regra da bundinha, beleza? Então qual é essa regra da bundinha? É a seguinte, ó, a cabecinha na bundinha do vetor, galera, é isso mesmo. Então olha só, a gente vai aprender agora uma regra muito doida, que é a cabeça na bundinha, beleza? Então olha só como é que funciona. É o seguinte, ó, vamos pegar e vamos somar então os vetores A, B e C, vamos ver como é que vai ficar, ó. O vetor A, 10, o vetor B, 6 e o vetor C, 2. E eu quero o vetor assim, ó, a cabeça de um vetor na bunda do outro, a cabeça na bunda, ele vai ficar assim, só cabeça na bunda, então vamos lá, ó. Chegando aqui, ele falou o seguinte, ó, vamos pegar o primeiro vetor A, ó, peguei o vetor A, coloquei o vetor A aqui, o vetor A 10, olha lá. Vou pegar o vetor B, tá vendo, ó? E vou fazer o seguinte, eu vou pegar a bundinha do vetor B e vou colocar na cabecinha do vetor A. Ou pegar a cabecinha do vetor A e colocar na bundinha do vetor B, dá no mesmo. Isso aí, então assim, já faz o seguinte, ó, pegando aqui o vetor A, que tem 10 de tamanho, ó, a cabeça dele vai ficar na bunda do outro. Ó, peguei o vetor B e coloquei aqui, ó, então tá o vetor A, a cabeça dele na bundinha do B. Massa, professor, beleza. Só que eu vou fazer isso com todos os vetores. A gente tem três vetores, então eu fiz com A e fiz com B. Falta fazer com o vetor C, né? Então como é que vai ficar, ó? Coloquei, ó, o vetor A, a cabeça do vetor na bundinha do outro, ó, do vetor B. E agora eu vou pegar o vetor C, tá vendo, ó? Eu vou colocar, ó, a cabeça do vetor B, ó, cabeça do vetor B na bundinha do vetor C. Então vem aqui, ó, coloquei o vetor C aqui e encaixei. Tudo bem? Lembra, gente, ó, isso aqui é uma regrazinha pra gente conseguir saber qual é a soma vetorial. Lembrando que a soma vetorial não coincide com a soma algébrica, tá? Como eu falei, a soma algébrica a gente só pode fazer quando os vetores tiverem o mesmo sentido, a mesma direção, que não é o caso deles aqui, do A, B e C. Beleza, galera? Tranquilo? Então já foi o seguinte, ó, até aqui eu coloquei a cabeça de um na bundinha do outro, cabeça de um na bundinha do outro, daí tudo bem. E agora, professor? Agora é o seguinte, ó, imagine a situação seguinte, a gente tem 10 pra cá, 6 pra cá e 2 pra cá. Imagine que a gente tem o professor Gabriel, isso mesmo, eu mesmo. O professor Gabriel queira de repente fazer o seguinte, ó, imagine que eu tô aqui nesse ponto, tá? Imagine eu aqui nesse ponto e eu queira de repente chegar nesse ponto aqui, ó, beleza? Eu tenho uma possibilidade. Qual a possibilidade? Ó, eu, professor Gabriel, posso chegar aqui, andar 10 km pra cima, é ou não é? É. E posso também andar 6 km pra cá e depois 2 km pra baixo. Aí eu consigo sair daqui e chegar até aqui. Beleza, tem uma possibilidade. Tá, beleza. Só que o problema é que também tem um outro caminho. Sabe qual é o caminho? Ou seja, para eu sair daqui e chegar aqui, eu poderia percorrer isso, isso e isso, ou eu poderia sair direto desse ponto e chegar até esse ponto, galera. Então, ó, pra gente sair desse ponto e chegar no outro ponto, a gente faz assim, ó, a gente só vem aqui e liga esse cara. Adivinha, galera? Esse vetor aqui que eu acabei de desenhar é a soma, é a resultante vetorial. Isso mesmo, ou seja, em vez de eu sair daqui, subir isso, vir pra cá e chegar aqui, ou seja, sair desse ponto e chegar nesse ponto, eu poderia fazer de um modo mais rápido, que é a
soma vetorial. Como? Eu já saio do ponto e chego no outro, ó, com uma setinha. Essa setinha aqui é a nossa soma vetorial. É o vetor resultante, que eu vou representar ele como o vetor S. Isso, o vetor S com esse negocinho aqui em cima, está indicando pra gente que é a soma vetorial. É a soma vetorial de quem, pessoal? O vetor S é a soma vetorial do vetor A mais o vetor B mais o vetor C, galera. O vetor S é a soma vetorial, não coincide com soma algébrica não. Tudo bem até aí, galera? Beleza. Agora é isso que a gente vai fazer, ó. Prestando atenção aqui, soma vetorial é geometria plana. Geometria plana. Eu vou tentar fazer alguma coisa aqui de geometria para tentar ver se eu consigo descobrir qual é o tamanho desse vetor S, tá bom, galera? E o tamanho desse vetor S é a soma vetorial de 10 com 6 com 2. Tudo bem? Que não é, ó, lembre disso. Nesse caso, a soma vetorial não é 10 mais 6, 16 mais 2, 18. Não é 18, galera, tá bom? Lembra, gente, isso aqui é uma soma vetorial. Eu só posso somar algebricamente se os vetores possuírem o quê? O mesmo sentido. Só se eles possuírem o mesmo sentido. Esses vetores A, B e C não possuem o mesmo sentido. Então não tem como, galera, fazer essa soma vetorial desse jeito aí, como se fosse soma algébrica, beleza? Então olha só o que a gente vai fazer, ó. Ah, olhar, de repente, ó, tive a visão de Lion. Cara, uma visão de Lion. De repente, eu consigo enxergar um negócio. Olha que doido, olha que doido. Vocês concordam comigo que eu poderia, ó, se aqui é 6, não é? Esse tamanho é 6. Se eu olhasse aqui embaixo, ó, e continuasse o prolongamento, ó, você concorda comigo que esse tamanho daqui, ó, eu posso fazer o mesmo tamanho embaixo? Posso ou não posso? Posso. Então eu vou fazer o mesmo tamanho aqui. Ou seja, esse vetor aqui eu vou colocar aqui embaixo. Eu posso fazer isso. Ao mesmo tempo, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar desse ponto até aqui e vou ligar. Quando eu ligo aqui, ó, eu formo um ângulo de 90 graus, beleza? Então olha só, olha o que eu fiz, ó. Eu só tentei completar a figura. Só isso, nada mais. Eu fiz assim, ó. Se aqui é 6, ó, eu só simplesmente percebi que lá embaixo, ó, bem aqui, eu percebi que essa distância aqui também é quanto? É 6, porque é o mesmo tamanho da de cima. É o mesmo tamanho, é um retângulo aqui, né? Isso aqui tudo é um retângulo. Beleza, então esse tamanho é igual a esse. Aí eu fiz o seguinte, aproveitei aqui e fiz a ligação desse ponto até o final para a gente formar uma figura. Tudo bem? Agora vamos perceber o seguinte, galera. Olha só que legal. Pensa comigo o seguinte, isso daqui tudo não é 10, esse tamanho é 10, isso aqui tudo é ou não é um retângulo? Isso é um retângulo sim, ó. Isso aqui é 10 de tamanho. Se isso aqui é 10, a pergunta é, qual é o tamanho daqui até aqui? Qual o tamanho disso? 10 também, galera. Por que que é 10? Ora, porque isso daqui, ó, é um retângulo. É isso mesmo, ó. Isso aqui é um retângulo. E como a gente tem um retângulo, a gente tem dois lados paralelos. Tem esse par paralelo e tem esse outro par paralelo. São dois pares, né? Beleza. Esse par aqui, ó, esse aqui é 10, esse lado aqui também mede 10. Agora vamos lá, galera, ó, se isso aqui tudo mede 10, beleza? Isso aqui tudo mede 2, a pergunta é quanto que mede esse pedaço? Né? Porque tudo isso aqui mede 10, daqui até aqui embaixo mede 10. Se isso aqui mede 2, então esse pedaço aqui vai medir 10 menos esse. Não é? Então vai ficar 10 menos 2. 10 menos 2 dá quanto? Dá 8. Tanto é 8, galera, porque ó, se esse pedaço mede 8, 8 mais 2 dá quanto? Dá 10, ó, que é o mesmo pedaço. Beleza, professor, entendi. E agora o que você vai fazer? Agora eu vou começar a analisar que existe uma figura especial ali dentro. E essa figura é o triângulo retângulo. O triângulo retângulo, para quem não lembra, é o triângulo, ou seja, uma figura que tem 3 lados e tem um ângulo de 90 graus lá. Vamos olhar a figura, ó. Essa figura aqui, ó, é um triângulo. Isso mesmo, uma figura de 3 lados que tem um ângulo de 90 graus bem aqui. Tudo bem, galera? Ah, muita gente fala, mas por que é 90 graus aqui, né? Muita gente pergunta, sabe por que é 90 graus, galera? Pelo seguinte, ó, esse cara aqui não é um retângulo? É ou não é? O retângulo é uma figura em que todos os ângulos são 90 graus. Então, por exemplo, aqui em cima, ó, tem 90 graus, aqui tem 90 graus, aqui tem 90 graus e, consequentemente, aquela ponta também tem 90 graus. Beleza? Agora a gente vai fazer assim, ó, preste atenção, ó. Qual é o meu objetivo? O meu objetivo nessa questão? O meu objetivo é descobrir o tamanho do S, o tamanho desse vetor S. Eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou chamar esse cara aqui, que é o S, só de S mesmo, tá bom? S porque o S significa somente o valor do vetor, beleza? Então eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou colocar aqui, ó, vamos descobrir quem é só esse S, tá? O tamanho desse vetor. Eu venho aqui e vou fazer Pitágoras, ó, porque esse aqui é um triângulo e Pitágoras faz assim, ó, a hipotenusa ao
quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Lembra disso? Então, quem é a hipotenusa? A hipotenusa é o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Isso que é a hipotenusa, o lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. E quem são os catetos? Os catetos, galera, é aqueles que não é hipotenusa. Ah, professor, então simples assim? É desse jeito, simples desse jeito. Então vamos lá, vamos descobrir quem é a hipotenusa. Ó. A hipotenusa é esse lado aqui, ó. Esse lado que está de frente para o ângulo de 90 graus. Ela é a hipotenusa. E o resto, professor? O resto, que é esse e esse lado, são os catetos. Agora vamos aplicar a fórmula. Ó. Hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Vem cá, ó. Olha só. Quem é a hipotenusa aqui, não é o S? Então vai ficar, ó, hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então eu vou pegar S ao quadrado, que é a hipotenusa, que está de frente para o ângulo de 90 graus, é igual a esse lado ao quadrado mais esse outro lado ao quadrado. Agora eu vou só resolver. Vamos lá comigo, ó. 6 ao quadrado. O que é 6 ao quadrado? É 6 vezes 6, né? 6 vezes 6 é 36. 8 ao quadrado é 8 vezes 8, que dá quanto? 64. 36 mais 64 dá quanto? Dá 100. Agora a gente tem aquela outra regrinha. Qual é a outra regrinha, professor? Aqui a gente ficou que S ao quadrado é igual a 100, tudo bem, galera? Agora, esse 2 aqui, ele é expoente do S, né? Do vetor soma. Esse 2 aqui eu posso passar, ou seja, eu posso transformar. Como é que funciona? Quando o cara é expoente de um lado, no caso ele é expoente 2, ele passa para o outro lado transformado. Ai, professor, transformado? Como assim transformado? É assim, ó. Gente, cuidado, ó. O 2 que está aqui passa para o outro lado transformado. Ele se transforma em raiz quadrada de 100, né? É isso mesmo. E qual é a raiz quadrada de 100? É 10, né? Porque a raiz quadrada de 100 é um número que multiplicado por ele mesmo dá 100. Qual é o número que multiplicado por ele mesmo dá 100? É mais 10 ou menos 10, né? Mais ou menos 10. Só que nesse caso, eu não vou colocar o menos. Por que eu não vou colocar o menos? Eu não vou colocar o menos porque vetor distância, eu não vou falar menos 10 para distância, né? Eu vou falar uma distância positiva. Distância só pode ser positiva. Então, S é igual a mais 10, tá? Só pra gente relembrar aqui no finalzinho, que algumas pessoas vão ficar com dúvida, por que a raiz quadrada de 100 é 10? Ora, porque 10 mais 10 vezes mais 10 dá 100, beleza, galera? Então vai ficar assim, ó. A gente tem aqui, ó, mais 10 vezes mais 10 dá 100. Ó lá, mais vezes mais 10 vezes 10, 100. Agora, e se fosse assim, ó, menos 10 vezes menos 10? Menos 10 vezes menos 10 dá 100 de novo. Como que dá simples? Olha lá, menos vezes menos, mais. Ah, tá. 10 vezes 10, 100. Então eu posso fazer assim, ó. Eu posso colocar que é menos 10 ou mais 10, mas o importante aqui mesmo é a gente ver o valor positivo, tá, galera? Então vai ficar só mais 10 aqui pro resultado. Tudo bem? Eu vou apagar aqui essa parte do menos 10, só porque esse aqui foi só uma curiosidade para vocês, tá bom? Mas o importante é que a gente acabou de acertar o nosso exercício. Então é isso aí, galera. A gente terminou a aula aqui, a gente conseguiu fazer o vetor soma com 3 vetores. Se vocês gostaram, dá uma curtida aqui no link embaixo, compartilha com seus amigos, todo mundo que quiser ver o videozinho aí, tá interessado em aprender, beleza? Compartilha aí, compartilha no nosso canal e também nos siga aí no Facebook, no Twitter, no Instagram. Grande abraço aí para todo mundo, valeu, galera!